Boa noite, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra no texto de Apocalipse, capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 9: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às igrejas. Mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até o fim do capítulo 1, verso 20. Meus queridos irmãos, na coletiva da semana passada, quando, diante da imprensa escrita, televisiva, repórteres, o executivo apresentou explicações sobre a exoneração do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou, ainda que em tom de brincadeira: está tudo sob controle, só não sabemos de quem. Numa situação como a que atualmente estamos vivendo, quando se conta os mortos com 5, 6 algarismos ladeados, a declaração soa como um aviso de um piloto de uma aeronave lotada dando ciência aos passageiros da perda do controle do avião. Aqui, nesse texto que acabamos de ler, de Apocalipse, verificamos que o Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, que encerra a revelação de Deus para os homens, como é sabido, foi dado pelo Senhor ao apóstolo João quando ele se encontrava na ilha de Patmos. É absolutamente indiscutível a importância desse livro para toda a humanidade, e independentemente das pessoas creem ou não na revelação escrita, a revelação divina. Se é importante para toda a humanidade, muito mais, com certeza, para o povo de Deus. A despeito do estilo e da linguagem do livro apocalíptico, de Apocalipse, ou livro escatológico, a passagem que acabamos de ler é sem dúvida um texto claro. João, o apóstolo, está começando a narrar como foi que o Senhor o abordou na ilha de Patmos, naquele momento em que trouxe a revelação, e também deu a ele a mensagem e a ordem para registrar o que ele estava testemunhando. O contexto da experiência da igreja do Senhor era de severa perseguição. Veja que no versículo 9, o apóstolo Paulo chama os seus leitores, ou prováveis leitores, de companheiros de tribulação. Ainda, no verso 9, ele afirma que se encontrava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, ou seja, porque ele pregava o evangelho do Senhor Jesus, por isso estava e se encontrava exilado. Ele diz que foi no dia do Senhor, ou seja, num domingo, que o Senhor lhe apareceu e falou com ele. Diz também que a mensagem, conforme a palavra do próprio Senhor Jesus, tinha endereço certo, a sua igreja. Pessoalmente, meus amados, eu creio que as 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia eram igrejas reais, verdadeiras. Mas estou certo de que essas igrejas representavam a igreja do Senhor Jesus por todo o mundo. As particularidades, erros e acertos de cada uma delas são particularidades encontradas na igreja do Senhor espalhadas sobre a face da terra. A partir do verso 12, temos a descrição do que realmente João viu naquele primeiro momento. Ele viu o Senhor. E não só viu, mas também ouviu a voz do Senhor. Porém, a visão que teve o apóstolo foi uma visão dominada por uma intensa luz, por uma grande luz que partia do próprio Senhor Jesus. Ele viu 7 candelabros de ouro. Não apenas um, mas 7. Todos eles de ouro. Normalmente, queridos, o candelabro, ou cada candelabro, tinha 7 braços, onde sustentavam 7 lâmpadas. 7 candelabros vezes 7, 49 lâmpadas. Além disso, o Senhor tinha na mão direita 7 estrelas. Impossível imaginar que essas estrelas não brilhavam com a intensidade normal de uma estrela. O verso 16 diz também que o Senhor tinha o seu rosto brilhando. O rosto do Senhor brilhava como o sol na sua força. Se o rosto do Senhor brilhava na sua força, como imaginar candelabros e estrelas sem brilho, apagadas? A luminosidade era tamanha que o apóstolo, ao contemplar o Senhor, caiu a seus pés. Mas o Senhor colocou a sua mão direita sobre o seu servo e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. No verso seguinte, o verso 18, tal como foi dito à igreja de Esmirna, o Senhor acrescentou: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Cristo Jesus, pessoalmente, entregou a revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos. O que podemos aprender desta passagem do livro de Apocalipse? Essa passagem inicial do livro do Apocalipse. Bem, meus amados, eu creio que a chave para a resposta a essa pergunta está na primeira expressão que Jesus dirigiu a João quando ele caiu aos pés de Cristo. Não tenha medo. É óbvio que o apóstolo tinha inúmeros motivos para ter medo, mas a palavra do Senhor foi: não tenha medo. O que nós aprendemos? Primeiro, aprendemos que a igreja do Senhor nunca terá motivos para temer o que quer que seja, se ela está convicta de que o Senhor está no controle. É isto que nós vemos aqui no verso 17, na parte B, quando o Senhor diz: eu sou o último, eu sou o primeiro e eu sou o último. O Senhor está dizendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está dizendo que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Quando o Senhor afirma: eu sou o primeiro e eu sou o último, Ele está dizendo: João, meu servo, eu tenho controle de tudo. Eu governo tudo o que criei. Eu governo a igreja. Meus amados, não é o maligno que está no controle de todas as coisas. É o Senhor. Sempre foi o Senhor e sempre será o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os fatos da história da humanidade, sejam eles auspiciosos ou desastrosos, só confirmam que o Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, a sua igreja não tem que temer se ela tem a convicção de que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Em segundo lugar, a igreja do Senhor nunca terá motivos para temer o que quer que seja, se ela tem a convicção de que o Senhor é quem orienta os seus líderes, os seus pastores. Nós vemos aqui no verso 20, o Senhor então diz para João: quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas, são os anjos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas, meus irmãos, como diz o texto, são os anjos da igreja.
São os pastores que o Senhor levanta e prepara para conduzir o seu rebanho. Se qualquer destes anjos à frente das igrejas não se acha sob a fiel direção do cabeça da igreja, então essa igreja tem muito que temer. Muito mesmo que temer. E infelizmente, meus irmãos, esta é uma lamentável realidade dos nossos dias. Pastores que já não atuam como pastores, mas como lobos diante do rebanho, da igreja. São avarentos, são ambiciosos, são mentirosos, são lascivos, são desonestos, são adúlteros e estão longe do pastor maior da igreja, Cristo Jesus, embora estando à frente de muitos rebanhos. Se a igreja está certa de que os seus líderes estão sob o Senhor, a direção do Senhor, a fiel direção do Senhor, ela não tem o que temer. Terceiro, meus amados, a igreja do Senhor nunca terá motivos para temer o que quer que seja, se ela está desempenhando a sua missão de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor disse aqui no verso 20, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que função tem o candelabro? Para que serve? Qual a sua utilidade? É iluminar, clarear, trazer luz onde há trevas. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz: vós sois a luz do mundo. Qual é o papel da igreja nesse mundo? O papel da igreja nesse mundo seguramente é glorificar a Deus. E isto ela faz com o seu testemunho fiel, obediente ao Senhor. Por isso, a passagem bíblica exorta: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, disse o Senhor, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Foi isso que o Senhor Jesus disse. O apóstolo Pedro também escreveu em uma de suas cartas: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus amados, em dias tão difíceis como os que nós estamos vivendo, quando tudo parece fugir por completo do controle, até mesmo das autoridades, devemos confiar no Senhor da igreja, no fiel comando daquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. O que deu o seu precioso sangue para nos redimir dos nossos pecados e da ira vindoura. É Ele que tem o controle de tudo. O Senhor está no controle. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Deus bendito, nosso Pai, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E apesar de estarmos, ó Deus, assistindo acontecer no mundo todo coisas tão terríveis, tão tristes, tão desastrosas, ainda assim, ó Deus, nós confessamos que cremos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nada acontece sem que seja, Deus, permitido pelo Senhor. E o Senhor, Deus, está conduzindo a igreja, dirigindo a igreja. E o Senhor certamente irá se compadecer da sua igreja e fazê-la vencer vitoriosa, testemunhando o nome do Senhor. Certamente o Senhor haverá de preservar a igreja, sustentar a igreja, porque de fato nós sabemos as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Rogamos a tua bênção, a tua direção, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.